Fala pessoal, tudo bem? Eu estava sumido do blog e dos vídeos porque eu estava estudando a parte básica da inteligência artificial e do machine learning. Sempre achei complicado entender como a IA aprende, tudo por conta da matemática difícil que a gente encontra em várias explicações por aí. Então eu decidi aprender na prática, usando várias fontes e simplificando o conteúdo. Agora eu quero tentar trazer esse conhecimento de uma forma mais leve e sem complicação. Eu vou tentar ser o mais didático e intuitivo possível, fugindo da matemática complexa, mas se ainda ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu tento gravar mais um vídeo para deixar mais claro. Meu nome é Rodrigo Ribeiro Gomes, eu sou o Head de Inovação da PowerTune e vou te dar uma dica. Segue a gente nas outras redes, que lá a gente pode postar notícias, dicas, testes, e você vai ter acesso a um conteúdo mais frequente do que esperando aqui no YouTube. Valeu, um abraço e bora pro vídeo. Então, galera, tem muitos exemplos de funções que vão formar as mais variadas formas aqui. E eu vou mostrar uma outra função aqui para vocês, que é a função seno. Na matemática a gente tem uma função especial chamada seno. Que essa função faz? Ela calcula o que a gente chama de seno, que isso aqui tem a ver com trigonometria, tem a ver lá com a parte de geometria. Mas o que você precisa saber dessa função? Qualquer valor que você passar para ela, se você passar aqui, sei lá, o valor 10, ele sempre vai retornar um valor que está... esse aqui 10. Ele sempre retorna um valor que está entre menos 1 e mais 1. Nunca passa disso. Então, como seria um gráfico de uma função que tem que usa essa função seno? Vamos ver aqui, eu vou chamar de S de x. Então, deixa eu criar uma funçãozinha aqui, S de x. Então, para cada valor de x, eu vou calcular o seno de x. Olha que legal a função, galera. Deixa eu tirar esses pontos aqui da jogada. Então, ela forma ondas, é uma onda. Se você for dar o zoom aqui, você vai entender essa relação. Quando o x foi 0,5, a função deu 0,5. Esse pontinho bem aqui. Quando o x foi 1, a função deu um valor um pouco menor que 1. Então, deixa eu até botar os pontinhos aqui. Quando o x for 1, ele caiu aqui. Aqui eu não consegui fazer cair exatamente. Vou botar o ponto no 1. Bem difícil, se eu der um zoom aqui, quando o x foi 1, ele deu um valor 0,8. Quando foi aqui, quando o meu x estava aqui no 0,6 alguma coisa, ele deu 0,5. Então é uma função, que nunca dá menos, nunca vai dar mais que 1 e nunca vai dar menos que menos 1. Então olha só, ele sempre está aqui até aqui, beleza? Se eu posso colocar eles aqui no limite, ele sempre vai fazer esse padrão, independente do valor. Então sempre vai cair, por isso que forma essas ondinhas, E ele tem à medida que você avança com x, ele vai subindo, chega num determinado padrão e começa a descer, forma uma onda. E aqui isso vai fazendo eternamente para qualquer ponto. Então, qualquer valor de x que você passa para essa função seno, o que acontece? Ele cai em algum lugar aqui. Aí o que acontece, por exemplo, você fizer algumas multiplicações do resultado dessa função, Você ajusta o formato da onda, Como eu multipliquei por 2, então ele passou, mas é porque eu estou multiplicando. Então a sua onda fica maiorzinha, Como se a amplitude dela aumentasse. O que acontece se eu somar aqui, sei lá, mais 2? Ele mudou aqui um pouco. Se eu somar mais 3, então tem alguns efeitos. Se eu multiplicar aqui dentro por 5, olha só, ficou mais curtinho. Então significa que se eu multiplicar por um valor menor aqui, por 0,1, ela ficou mais, como é que fala? Esqueci o termo isso aqui. Mais larguinha, não sei se é o termo certo, mas é bem interessante. Então, dependendo da sua função, vão formar padrões diferentes desse gráfico, E isso é que é o legal da coisa, a função que você tem, ela descreve os seus dados,
consegue descrever a relação do seu dado. E é esse o segredo por trás aí do machine learning da inteligência artificial. Você vai entender isso. Então, você, dependendo da função que você tem, os valores que você está envolvendo, as outras funções que você está chamando, enfim, dependendo do que você tiver, você acaba tendo um padrão aqui diferente. Ó, o que acontece aqui, ó, se em vez de eu multiplicar esse cara aqui dentro, eu elevar ao quadrado. Olha que interessante, ó. Aqui no meio, ó, forma uma parábolazinha e o resto é onda, é como se tivesse misturado as duas funções. Bem interessante, né, galera, isso aqui. Então, eu acho que o grande segredo aqui para você gravar desse vídeo, as funções são apenas operações matemáticas que tem variáveis nela. Essas variáveis a gente vai usar dados que a gente tem. A gente quer saber o resultado dessa função com base nos dados que a gente fornece e a gente consegue plotar isso num gráfico representando a relação entre esses dados que a gente fornece e o resultado que essa função produz. E aí isso vai dar, a gente consegue visualmente enxergar muitas coisas. E aí, galera, o que também, além de enxergar, existem muitas regras matemáticas, tem muitos cálculos matemáticos que você consegue, por exemplo, calcular. Por exemplo, você consegue calcular a inclinação disso aqui, para você saber quanto está inclinada essa curvinha aqui. Tem um monte de conta que muita gente parou há milhares e milhares de anos para analisar isso aqui e descobriu padrões, descobriu regras que você pode aplicar para deixar resolver muitos problemas só usando essas representações aqui. Por isso que usar a função é legal, porque se você fosse fazer aqui usando os seus dados, talvez você não chegaria tão rápido em um monte de coisas, um monte de facilidades que existem hoje. E algumas delas o machine learning aproveitou. E é por isso que a gente tem o que a gente tem hoje. Beleza? Então, para resumir, vamos lá. Então a função, os gráficos são a representação aí da relação dos seus dados. Então geralmente você vai ter algumas variáveis que você de alguma forma vai dar o valor para elas. E essas variáveis, com base em alguma função matemática, vão produzir um resultado. E você vai conseguir ver isso no gráfico. E dependendo da sua função, dependendo do formato, ó, vou botar aqui várias funções que eu fiz, ó. Você tem diversas formas, você tem diversos formatos dessas funções. E cada formato, cada função pode trazer aqui diversas interpretações para você. Beleza? Então, à medida que a gente for explicando outras funções ou outras coisas, eu vou tentar... A gente vai explorar, né, algumas propriedades de cada função que a gente for apresentando para vocês verem o que se eu mudar, tipo assim, se eu mudar esse valor, se eu mudar isso, o que muda na minha função, para ficar fácil entender. Esse vídeo, como introdutório, é apenas para você entender que existe isso. E eu acho que isso é um dos pontos essenciais para você lembrar lá do seu ensino médio, do seu ensino fundamental. As funções elas produzem retas, produzem curvas e vários aspectos dessas funções vão controlar essas retas. E essas retas, as curvas, nada do que são os pontinhos, né? Como se você estivesse calculando, estivesse aplicando os pontos infinitos dessas retas aí para essas funções, e aí você consegue formar. Se eu fosse desenhar num pedaço de papel só essa parte aqui, por exemplo, ó, talvez eu não enxergaria, ó, se você tivesse um pedaço de papel, sei lá, só isso aqui, ó, talvez você não enxergaria que isso aqui seria uma parábola, entendeu? Então por isso que é legal você olhar isso no software, projetar com mais dados, porque você enxerga muito mais coisas. Beleza? Bom, então a gente encerra por aqui essa sequenciazinha de vídeos sobre as funções, gráfico, essas coisas. E a ideia é que esses vídeos forneçam uma base boa para os próximos que vão vir aí, que a gente vai falar um pouco mais voltado para o machine learning. Então a gente vai ver
o erro quadrático médio, gradiente descendente, que tudo isso tem a ver com funções, usa muitas propriedades dessas funções, principalmente da reta e da parábola ali. Então, fica ligado. Se você ficou com alguma dúvida aqui ou dos outros que não ficou esclarecido, deixa no comentário que eu tento gravar um vídeo tentando ser o mais claro pra gente matar o assunto e não chegar nos próximos com dúvida. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.